E nós vamos ler até o 33. Aleluia. Creio que Paulo já falou aqui. O pastor está enfermo, está com sintoma de gripe, está febril. Temos alguns irmãos enfermos também. Temos a irmã Eulina, temos mais alguns irmãos. Eu quero que você ore, além dos enfermos, ore também por aquele irmão que você está sentindo falta nesse culto hoje. Para que você ore para aquele irmão que está afastado e você tem sentido falta. Ore por você, para que essa semente não seja arrebatada do seu coração. Esse é o ambiente mais hostil que você pode estar nessa noite. Talvez se você estivesse numa hamburgueria, numa pizzaria, em qualquer outro lugar, não seria tão hostil hoje como é esse ambiente, queridos. Esse ambiente, ele é altamente hostil a você hoje, porque onde é semeada a palavra, ali está a ação do inimigo para que essa palavra não atinja o seu objetivo. Ore mais uma vez, amém? Pelos enfermos, pelo teu irmão que não está aqui e por você. Ó Pai, nós te louvamos. Tu és o único motivo de todas as coisas existirem, ó Pai. Que nessa noite nós possamos perceber e ouvir a Tua voz. Que nada possa arrebatar dos nossos corações a boa semente, Pai. Que Tu nos ajude nessa noite a não ser mais somente um culto, Pai. Se todo o sermão que nós tivéssemos ouvido do dia que entramos em uma igreja até hoje fosse como uma escada, nós estaríamos no topo, ó Deus, nas alturas, mas não é assim. Às vezes ouvimos o sermão e já nas poucas horas que seguem, já não há mais nada do sermão nos corações, ó Pai. Foram arrebatadas as palavras, foram levadas como as aves do céu arrebatam as sementes que caem na beira do caminho, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Visita teu servo, o pastor Luiz André, sua esposa, sua filha, sua família, ó Pai. Visita nossos irmãos queridos, irmã Eulina. Visita o irmão Eudes, que está enfermo, Pai. Visita a irmã Célia agora. Ó Deus, leve a cura, ó Pai. Visita o Wesley, a Dodô, sua família. Ó Deus, visita ali o pai do Reinaldo, nessa recuperação que ele fez, essa cirurgia. Mas não dê somente essa cura física, Pai. Dê uma cura completa, espiritual. Que nós possamos gozar dessas bênçãos essa noite, Pai. No nome de Jesus Cristo, amém. O texto diz assim, versículo 27, capítulo 8. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? Você gosta de grifar a sua Bíblia? Grife sou eu, por favor. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Grife eu sou. Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Grife esse versículo todo. Então começou ele a ensinar-lhes
que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Grife, por favor. Começou a ensinar-lhes. 32. E isto lhe expunha claramente. Grife, por favor, expunha claramente, continuando. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e fintando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Grife, Satanás, sim dos homens. Grife coisas para você saber o que Jesus estava falando. Coisas dos homens. Grife aí, por favor. Depois você compra uma Bíblia nova, você que não gosta de riscar, aí você ajuda as editoras, tá bom? Meus irmãos, esse texto é um texto bem conhecido nosso. Porém, um texto que ele nos fala muito de muitas verdades. Um texto curto e um texto carregado de verdades que a gente não percebe. Geralmente na nossa leitura corriqueira e apressada da Escritura. Eu sei que muitos irmãos, principalmente aqueles que estão fazendo o discipulado, têm uma meta de leitura. Muito bom, isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente para numa leitura bíblica e a gente não pode avançar por aquilo que ela está nos mostrando. E é preciso parar e meditar naquilo que a gente leu. É bom cumprir as metas, irmãos. É bom ler a Bíblia toda em um ano. Se você quiser fazer isso, leia 4 capítulos por dia, você vai conseguir. Mas às vezes a gente tropeça num versículo desse, num texto desse, e não consegue avançar. Porque aqui, como em todo texto que você lê, se o Espírito Santo iluminar, você vai ficar extasiado, admirando quantas verdades tem no texto bíblico. Como é maravilhoso a Bíblia, meus irmãos. Hoje é o dia da Bíblia. E é um dia que a gente precisa estar em mente. Segundo domingo de dezembro, não é? Caiu no dia 11, mas é o segundo domingo. E como às vezes nós desprezamos, né, a palavra, ou usamos ela de uma forma errônea, mística, de uma forma que ela não foi dada a nós com esse propósito, não é? Vamos para o texto? Esse texto, ele é, como disse, chocante. Eu quero dar um nome a esse sermão e quando Deus te proíbe pregar. Esse texto vai contra tudo o que nós pensamos de pregação e evangelismo, não é? Nós estamos estudando na escola dominical e o tema é fazer discípulos, uma igreja discipuladora. E o texto áudio de toda a lição é ide e fazer discípulos. E aqui você vê o próprio Jesus proibindo os seus discípulos de pregar. O versículo 27 mostra a sequência lógica do texto, né? Todo o texto você tem que ver o antes e o depois para você se situar no tempo e no espaço. Aqui, Jesus tinha curado um cego em Betsaida, em um outro lugar, não é? E agora estava vindo para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade, e Betsaida é outra cidade, não é? Então a gente precisa se situar no espaço, no tempo, para a gente conseguir entender as coisas. Irmãos, não leia a sua Bíblia recortando versículos preferidos
e colocando ele fora dos contextos. Você vai ter muita dificuldade com isso. Você vai levar muita dificuldade para as pessoas. A Bíblia é um livro e você precisa ler ela do início na sua sequência lógica. Não é? Como é que você vai ler esse texto de trás para frente? E os crentes fazem isso, os crentes gostam disso, né? E você acha coisas que a Bíblia não está comunicando para você. Os crentes gostam de fazer essa leitura de trás para frente, eu não sei porquê. Teve uma certa época que alguém disse assim: você sabia que aquele disco da Xuxa ele é perigoso? É muito perigoso. Se você tocar o disco de trás para frente, você vai ouvir frases muito sinistras. Aí você está brincando, né, meu querido? O disco foi feito para ler, para ouvir na rotação que foi programada. Se você faz as coisas ao contrário, você vai ouvir muita coisa. E os cristãos gostam de fazer isso também, com as escrituras. Mas essa é a sequência do texto, não é? E Jesus agora, diante daquilo tudo que estava acontecendo, da sua manifestação ao mundo, aquilo que ele estava produzindo como sinais que apontavam para ele mesmo, com autenticidade, com aquele grifo de Deus autentificando que de fato aquele homem era o Messias. E as pessoas estavam falando muitas coisas de Jesus, não é? E Jesus faz duas perguntas aqui nesse texto. A primeira pergunta está no fim do capítulo, do versículo 27, e Jesus fala assim: quem dizem os homens que sou eu? E a forma que Jesus fala, ela tem muito sentido. Ela está carregada de significado que nós não podemos deixar passar na nossa leitura. O primeiro ponto é que a forma que Jesus coloca sou eu e homens, ou seja, para os homens, Jesus sou eu. Esse é o Jesus do mundo. O Jesus do mundo é como a resposta dos discípulos. Cada pessoa tem o seu Jesus. Cada pessoa colore o seu Jesus da cor que prefere. Eu arrisco dizer, o Brasil é um país cristão. Eu acho que essa é a maior dificuldade do evangelismo no Brasil, porque todo mundo conhece Jesus, não é? Todo mundo já ouviu falar de Jesus, do Filho de Maria, do homem que morreu na cruz. E exatamente como esse texto nos mostra, cada um tem o seu Jesus, não é? Os discípulos falaram assim: olha, uns dizem que tu é João Batista, o homem que prega com veemência, um homem que não tem medo daquilo que fala. Outros dizem que tu é Elias, ou seja, Elias é um homem que faz sinais na terra, não é? Talvez um dos poucos profetas que fazem isso, não é? Elias. Outros dizem que tu é algum dos profetas. Aí você abre a pluralidade de profetas, né? E aí você agora perde toda a referência da pessoa de Cristo. É incrível. É exatamente assim que nós estamos vivendo hoje. Meus irmãos, há quem possa se alegrar com o número de igrejas que você passa quando está andando pela cidade, não é? Tem igrejas uma do lado da outra, não é? Uma de cada cor, uma de cada estilo, cada uma tentando atrair o seu público pragmativamente, ou seja, o pragmatismo eu faço aquilo que dá certo. Eu não faço aquilo que é certo. Eu faço aquilo que cumpre o objetivo que eu tenho em mente. Isso chama-se pragmatismo, é a ideologia do século 21. Então, se atrai pessoas aqui com essa igreja com um jogo de luz e toda pintada de preto e uma música muito boa, eu vou fazer isso.
Eu quero atingir o objetivo que eu tenho. Não importa se é certo ou errado. Então você vê que é exatamente esse quadro, nós fazendo esse paralelo entre o primeiro século e hoje, é exatamente assim que está o mundo, os evangélicos, a igreja. E há pessoas que dizem assim: ah, mas eu entendo Jesus assim, irmão. Se você não entende, eu não posso fazer nada. Mas eu entendo assim. Mas para esses, a quem Jesus pergunta: quem diz os homens? E eu faço uma pausa e falo para você, meu querido, Jesus nunca teve compromisso com o mundo, muito menos com os homens do mundo. Jesus tem um compromisso com os seus eleitos, com os seus discípulos. A eles, ele revela a sua palavra. Você lembra quando Jesus começa a pregar por parábola? Por que ele começa a fazer isso? Se você voltar aqui no livro de Marcos, você vai ver que a primeira vez que Jesus começa a pregar por parábola é porque alguém blasfemou dele, dizendo que ele fazia sinais pelo poder de Beelzebul. E as parábolas é juízo. Eles ouvem, mas não escutam, não é? Eles veem, mas não contemplam. Isso é juízo. Todas as vezes que Jesus conta uma parábola e a multidão não entende, ele chama os seus discípulos à parte e explica claramente a eles, como o texto aqui diz, não é? Você grifou. Jesus não tem compromisso com o mundo, meu querido. Eu sinto muito falar isso para você, se você ainda não tinha percebido. A multidão no livro de Marcos sempre é um empecilho para o evangelho. A multidão sempre está atrapalhando o evangelho chegar de fato nos eleitos. Leia sua Bíblia com atenção e você vai conseguir perceber isso. Mas essa construção da pergunta, sou eu? Ou seja, para o mundo, para os homens, Jesus é só mais uma personalidade. Ele é só mais um profeta. Ele é só mais um alguém. Ele é um exemplo de moralidade. Jesus é meramente um exemplo de um homem bom. Jesus é meramente um exemplo de um profeta. E seguindo aqui o texto, no versículo 29, Jesus agora estreita a sua pergunta ao seu discípulo. E ele diz assim: mas vós, quem dizeis que eu sou? Você percebeu a proposta do texto que traz para você? Para o mundo, Jesus sou eu. Para a igreja, Jesus é o eu sou. Você conseguiu captar? Esse termo leva você aonde, meu querido? Para onde essa forma de apresentação te transporta na história da revelação bíblica? Jesus não é o sou eu. Jesus é o eu sou. E só um é o eu sou. Só Deus é o eu sou. Essa forma de se apresentar é a mesma forma que Deus se apresentou a Moisés na sarça. Eu sou o eu sou. E essa palavra está aqui, teologicamente, primeiro ponto, ela está nos revelando de fato quem é Jesus. A sua divindade, a sua essência divina. Ele é o Filho de Deus e Ele é Deus. A Bíblia não tem nenhuma declaração explícita: Jesus é Deus. Não, ela tem muitas implícitas. E aqui nesse texto é uma delas. Essa construção, qualquer judeu do primeiro século entenderia o que Jesus estava falando aqui. Jesus não é uma personalidade na história, meu querido. Jesus é o eu sou da história. É dele que emana toda a história. Ele é o único que pode dizer: eu sou.
Interessante. Eu não sei se eu falei aqui de manhã na minha classe. Às vezes eu confundo muito, porque toda hora eu estou falando, né? Toda hora eu estou falando os mesmos pontos e às vezes eu falo aqui e falo em outro ambiente e não sei onde é que eu falei. Mas aqui derruba outra coisa que nós temos que derrubar em nossas vidas. Algo chamado ego. Eu. Os varões que estão estudando com a gente, o livro Lutando contra Satanás, ele pega essa lição, não é? Os irmãos que está frequentando lá ao PH. Uma lição a gente viu que o ataque de Satanás sempre é voltado para o seu eu. É por isso que quando uma pessoa fala mal de você, você fica irritado, ainda que a pessoa esteja falando uma verdade. O primeiro ponto que você precisa eliminar, irmão, é: anule o seu eu, o seu ego, porque você não é. Só quem é Deus. Por quê? Porque Deus não depende de nada e ninguém para ser, e você depende. Você não é. Você é resultado da sua árvore ancestral. Sabe o que é uma árvore ancestral? Quando você monta a sua genealogia, você é filho de fulano, que é filho de Ceucrano, que é filho de Beltrano, que é o seu tataravô que está lá não sei aonde, e você vai montando essa árvore e você pensa, se falhou uma ligação ali, você não existiria, meu amigo. Você depende de muita coisa para existir. O coronavírus nos deu uma grande mensagem que parece que a gente já esqueceu, meu querido. Que se você pega um vírus invisível, você já não é mais ninguém. Você já passou. Você não consegue nem respirar. E pela manhã a gente fez um exercício aqui. Lembra do exercício quem veio pela manhã? De sugar o oxigênio e sentir ele no seu pulmão. Mas esse oxigênio não é seu. Você depende dele. Nós precisamos desfazer esse egocentrismo que estão nos influenciando, queridos. Os cultos hoje, onde você for, está voltado para o eu, para o ego. E nós não somos. Ele é. Ele é o grande eu sou. Porém, olha para o versículo 29. Esse eu sou é para os discípulos. Ele não é para o mundo. O mundo não reconhece quem ele é. A igreja, sim. Ele é o eu sou da igreja, dos eleitos. O mundo, ele é mais uma personalidade. Ele é alguém que pode curar. Vem na minha igreja. Irmão, vem na minha igreja. Você está doente? Venha para receber a oração do pastor, porque Jesus vai te curar. Esse é o Jesus de muitos hoje. A sua empresa quebrou? Você está fracassado financeiramente? Venha. Vamos fazer a campanha dos 7 dias. E Deus vai te prosperar. Esse é o Jesus de muitos hoje. Mas não é o eu sou da igreja. Irmãos, seguindo o 29, depois da pergunta, Pedro responde a pergunta, né? E Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E o livro de Marcos é interessante. O livro de Marcos, ele é o chamado Evangelho de Pedro. Por quê? Porque apesar de que Marcos escreve, registra, ele foi narrado pelo próprio Pedro. Então é por isso que é o Evangelho de Pedro, né? Marcos escreve o que ouviu de Pedro. Se você abrir lá em Mateus 16, 13 ou em Lucas 9, 18, você vai ver uma declaração de Jesus acerca dessa resposta, não é? E é bem famosa e sucinta. Não vamos entrar no texto lá. Eu quero pegar parte daquele texto para aplicar aqui, porque ele é muito interessante, o seu entendimento. Lá em Mateus e Lucas, Jesus fala uma declaração. Ele fala assim, ó:
Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ele responde exatamente isso para Pedro, não é? E por que Pedro sonega aqui? Porque nessa fala de Jesus tem um elogio a Pedro, não é? E aqui Pedro não coloca o elogio que Jesus fez para ele. É mais uma coisa que a gente aprende, não é? A gente não precisa nos elogiar, meu querido. Todos vão saber que Pedro é bem-aventurado, mas não pela boca de Pedro. Percebe que o evangelho de Pedro só nega essa informação que os outros dois evangelhos dizem? É um detalhe. Mas o detalhe mais importante é que a única forma de você conhecer o verdadeiro Jesus é se o Pai te revelar. Não existe nenhuma outra maneira para se conhecer a Cristo. Como o Pai nos revela a Cristo hoje? As Escrituras, meu querido. Você está levando um grande prejuízo quando não consulta as Escrituras para conhecer as verdades de Deus. Esse é o grande mal da igreja. É o ego, é o orgulho, é o desprezo pela palavra, porque não amam a Cristo, porque você não pode amar o que você não conhece, meu querido. Isso é uma bobagem. Você não pode pregar o que você não conhece, e é exatamente o que o versículo 30 está falando aqui. Porque Jesus proíbe os seus discípulos de pregarem. Você já fez essa pergunta para você? Por que Jesus proíbe os seus discípulos nesse versículo, nesse ponto, nessa hora, nesse momento do evangelho, a pregar a Jesus, irmão? É chocante perceber isso, não é? Jesus proibindo os seus discípulos, era o discípulo dele, de pregar. E nós seguindo o texto, o 31 diz que Jesus começa a ensinar-lhes. E eu pedi para você grifar essa palavra, não é? E a gente vê a grande necessidade do conhecimento, do ensino, né? Para você conhecer a Jesus, você precisa ser ensinado. É ensinado. Quem é o Cristo verdadeiro? Quem é o Cristo que é necessário que sofresse, que fosse rejeitado pelos anciões, pelos escribas, fosse morto, para que ele ressuscitasse no terceiro dia? Esse é o verdadeiro Cristo. Esse era o Cristo que eles não conheciam e não entendiam. E Jesus teve que ensiná-los. Você gosta de ser ensinado, meu querido? Você, um discípulo de Jesus, a marca de um discípulo é ensino. A gente está ensinando, a gente está falando tanto disso na escola dominical, é o trimestre inteiro falando disso, irmãos. É a marca de uma igreja verdadeira, é o discipulado. Você é um discípulo de Jesus, você precisa ser ensinado. Você precisa dispor tempo. A gente leu um texto em Atos que diz assim exatamente, Atos 11, se eu não me engano. Se eu não me engano, versículo 29. Por um ano todo, Paulo ensinou aquela igreja. Um ano todo. Todo dia. Meu irmão. Você é um discípulo de Jesus?
precisa levantar a mão não e nem responder não, tá? Responda para você mesmo. Ou você é como aqueles que dizem, ele é mais um. Ou ele é, ou eu sou. Versículo 32 diz que Jesus expunha claramente. Esse verbo é muito interessante, é expor, não é? A teologia reformada, os reformados eles gostam de a pregação expositiva, né? Mas o que o verbo está trazendo para nós de sentido? Expor é algo que está coberto aqui com um véu, um pano, e eu agora retiro o pano e você consegue ver o que estava por baixo do pano. Isso é expor, não é? E é exatamente o que Jesus fez com os seus, eu quero frisar isso, com os seus discípulos. Ele expõe claramente quem ele é. Os discípulos de Cristo não podem ser enganados. Por quê? Porque eles são ensinados e Jesus expõe claramente quem é Jesus. E fim do 32, entrando no 33, fechando aqui a nossa meditação, é Pedro chamando à parte. O texto diz mais, Pedro, né? Mais. Como diz assim, não é? É uma adversativa, né? Mais, Pedro. Chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos aos seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Eu quero esmiuçar isso aqui para a gente encerrar. O ponto é, por que Jesus proíbe seus discípulos de pregar quem é Jesus, não é? Aquilo que ele revelou para eles, não é? E a resposta é exatamente o versículo 33. Meus queridos irmãos, Jesus proíbe eles pregarem porque eles até agora não tinham entendido quem era Jesus, quem era o Messias, qual era a sua missão, o que ele veio fazer aqui. Eles não entenderam. Quando Jesus começa a ensinar e expor o que era necessário, essa palavra é muito importante. Necessário, é irrevogável, não pode deixar de acontecer, precisa acontecer, é necessário. Na cabeça desses homens, desses judeus do primeiro século, ouvir essas palavras era muito difícil, porque a expectativa era que Jesus era o grande Messias prometido, que na mente deles era o libertador do jugo de Roma. Era o grande descendente de Davi que agora se assentaria no trono de Davi em Jerusalém e expulsaria todos os opressores de Israel. E estabeleceria ali o reino de Davi e governaria em justiça. Ou seja, Jesus para esses homens aqui era um mero libertador político. Por isso Jesus proíbe que eles preguem. Esse é o grande mal do nosso século. Está sendo pregado um Jesus falso. Está sendo pregado um Jesus que não é o Jesus bíblico. É o Jesus segundo os homens. É o Jesus que não cogita das coisas de Deus, mas fala muita coisa dos homens. Esse é o Jesus que está sendo pregado nesse domingo em 90% das igrejas evangélicas desse país, meu querido.
É um Jesus que está pronto a responder às coisas dos homens. E esse é um Jesus falso. Jesus está proibindo esses pastores de pregar. Jesus está proibindo essas igrejas de fazerem os seus cultos. Isso é chocante, meu querido. Esse Jesus que está sendo pregado hoje, ele é um falso Messias. Ele não cumpre o propósito de Deus. Não. Na escola dominical a gente falou que em Lucas, quando o anjo se apresenta a Maria e diz que o nome do menino seria Jesus e dá o motivo do nome, ele diz assim: porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. O anjo não falou, ele prosperará o seu povo e o seu povo será cabeça e não cauda. Não. Ele curará o seu povo e o seu povo não passará por doença e nem privações. Não, irmão. Esse Jesus, ele não é o Jesus bíblico. O propósito central da vinda de Cristo é sonegado. O pecado, o problema do pecado é libertar o seu povo do pecado, da escravidão do pecado, do jugo do pecado. E as pessoas estão diminuindo esse Cristo dia após dia. Estão diminuindo o seu valor para ver se encaixa nas coisas dos homens. Meus irmãos, olha, meus irmãos, o domingo é o dia em que o nome de Deus é mais blasfemado. E infelizmente isso está acontecendo dentro das igrejas. Você lembra daquela passagem que Jesus diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus? Você lembra dessa passagem? Num bar hoje, agora, num bar, ninguém está blasfemando o nome de Deus. Ninguém. Numa boate, ninguém está blasfemando o nome de Deus. Mas numa igreja evangélica está. Falando que Jesus é e ele não é. Prometendo o que ele não prometeu. Rebaixando Jesus às coisas dos homens. Isso é blasfêmia, meu irmão. Você já tinha pensado isso dessa maneira? Evangelize alguém que está num bar ou que está se drogando na rua. É a pessoa que mais ouve você. Ele ouve você, ele te respeita, ele chora. Experimente evangelizar um falso crente que acha que Jesus é tudo menos Jesus. O Jesus dele está certo. O seu Jesus é acima, mas o meu não. O meu é o Jesus que ama todos e não lança ninguém no inferno. Você percebe que essa declaração de Jesus, nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Irmão, quem é que diz Senhor, Senhor? Quem é que diz Senhor, Senhor? É o muçulmano? É o budista? Quem é que diz Senhor, Senhor o tempo todo? Vocês estão entendendo essa mensagem, meus irmãos? Vocês estão entendendo a necessidade do ensino e da exposição claramente para você conhecer Jesus e agora você pregar de fato quem é Jesus? Você não pode pregar um Jesus que você não conhece, meu querido. E hoje nós estamos completamente contaminados com essas visões torcidas de Jesus. E hoje, para você evangelizar, primeiro você tem que desfazer essa falsa imagem de Jesus, inclusive dos que se dizem crentes e cristãos.
para de fato apresentar quem é Jesus, o Deus encarnado, que veio morrer pela justificação, propiciação dos eleitos, para levar outra vez os eleitos ao Deus Pai. Nós acostumamos, irmãos, a evangelizar segundo as coisas dos homens, e estamos frustrando as pessoas. A irmã Sueli, hoje nós estamos conversando aqui, escola dominical. Venha para a escola dominical, meu irmão. Venha para o discipulado. Aprenda quem é Jesus, para que você possa pregar Jesus de fato. Ou você vai ser proibido de falar quem é Jesus, e você vai possivelmente ouvir nem tudo o que diz: Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Eu sei que é dura essa palavra, meu querido. Me perdoe. Me perdoe. Ai. A gente conversava com a irmã Sueli. Sueli? É Sueli? Eu tô confundindo com Sônia. É Sueli. A irmã Sueli, e ela perguntou: Fred, tem alguém em estado terminal, como eu evangelizo essa pessoa? E a nossa tentação é alguém enfermo, estado terminal, prometer para ela uma cura que Jesus não prometeu. Não é verdade? Fala a verdade para mim, não é isso? A gente quer orar que aquela pessoa levante do leito e seja curada. Não é isso. Pregar o evangelho para uma pessoa em estado terminal é mostrar a eternidade da sua alma e a necessidade de Jesus na vida dela. Esse é o evangelho. É necessário. Jesus é necessário. Você está morrendo fisicamente e poderá morrer espiritualmente, eternamente. Esse é o evangelho, meu irmão. Não é prometer a cura para aquela pessoa. Não é prometer a restauração do casamento. Esse é o Jesus. É o Jesus que as pessoas têm na sua mente, irmão. Não é o eu sou da igreja. Bom, Fred, você está dizendo que Jesus não pode fazer? Pode fazer. Claro que ele pode fazer. Ele é o eu sou. Mas não é as coisas dos homens que ele veio fazer. Ele veio fazer as coisas de Deus. Você está pregando um Jesus falso. Esse não é o Jesus das Escrituras, meu querido. Nós precisamos aprender, e que o Espírito Santo nos ensine, que o próprio Jesus nos exponha quem Ele é, pelas Escrituras. Que nós possamos enxergar isso e aprender, porque a gente vai pregar. Nós tivemos experiências essa semana de um evangelismo, um jovem, não é, Janaína? Meu Deus. A mãe do jovem já não queria mais ir à igreja. Porque cada um, ela falou com essa palavra, cada um tem o seu Jesus, não é? Cada um faz uma leitura própria do Evangelho de Jesus. Então ela não queria mais saber da igreja. O menino morava em cima de uma igreja. E do lado da casa dele tinha mais uma igreja e aqui mais uma igreja. Eu pergunto para vocês, o que esse povo está fazendo com Jesus, meus irmãos? Meu Deus do céu. E a pergunta é, o que nós vamos fazer em relação a essas coisas agora? Nós vamos pregar mais um Jesus fake? Ou nós vamos aprender quem é de fato Jesus e pregá-lo? Talvez Jesus te proíba pregar ele hoje. Talvez essa palavra, essa advertência seja exatamente para você. Não diga quem eu sou para os homens. Não diga, você não entendeu quem eu sou. Pedro não entendeu, apesar da declaração. Pedro agora está influenciado pelas coisas do mundo que pertencem a Satanás. É duro ver isso, não é? As coisas do mundo pertencem a Satanás. Não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Transforma esses pães, essas pedras em pães. Tu és o Filho de Deus. Satanás, é só coisa dos homens, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus. Vamos colocar em pé. Eu peço a vocês, o pastor volta agora. Ora pelo pastor para ele voltar, irmão. Logo, não é? Para você não ouvir o irmão Fred pregar, né? Às vezes que eu prego aqui é mais, né? Me perdoe, meus queridos irmãos. Mas essa é uma porção da Escritura importante para nós, não é? Vamos orar. A equipe de louvor pode vir para cá. A gente vai louvar mais 2 hinos. Ó Pai, se o Senhor não nos guiar, ó Pai, é como a declaração de um dos teus discípulos: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, ó Pai. Não deixe que essa palavra seja tomada dos nossos corações, ó Pai, mas que essas perguntas ecoem em nossas mentes, ó Deus, essa semana, e que nós possamos perceber a grande necessidade de te conhecer de fato, quem tu és, ó Pai, porque nós nunca poderemos declarar quem é o Senhor de fato se nós não te conhecermos. Vamos pregar coisa dos homens aqui, ó Pai. Vamos pregar como se a igreja fosse uma ONG assistencialista que está preocupada somente com as coisas dos homens e não com as coisas eternas, ó Deus do teu reino. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos abandone em nossos próprios pensamentos, ó Pai. Que o nosso eu seja anulado essa noite. Que as nossas coisas dos homens, que tanto nos atrai, que tanto toma o nosso tempo, coisas dos homens, coisas que brevemente passarão, estão nos atraindo, ó Pai, tomando todo o nosso tempo, o tempo que nós deveríamos estar aos teus pés, aprendendo quem é o Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Nos ajude, Pai, a perceber as coisas de Deus, as coisas eternas, as coisas que não passarão com este mundo, ó Pai. Nos perdoe as nossas dúvidas, nos perdoe a nossa incredulidade, meu Pai. Nos leve a te conhecer cada dia mais. Que nós possamos ser uma igreja que de fato prega o Cristo, o eu sou, o necessário para todo homem, ó Deus, e a Ti. Obrigado, Pai.